bem com vocês? Chegamos ao último vídeo da sequência de vídeos que nós gravamos para falar pelo menos 7 motivos pelos quais os cristãos sofrem. E hoje nós estaremos falando que Deus usa o sofrimento dos justos para propagar o seu reino e o seu plano redentor. Seja bem-vindo ao canal Amor pela Palavra. Antes de entrar nesse assunto, o que é que nós vamos fazer? Orar, né? Vamos orar, convidar o Senhor para estar conosco. Porque sem Deus nós não somos nada. Pai de amor, te agradecemos porque chegamos no último vídeo dessa sequência de vídeos que o Senhor preparou para nós, colocou em nosso coração. E estudando a Tua Palavra, nós podemos transmitir as verdades para que as pessoas recebam transformação, mudança, conforto, consolo, porque a Tua Palavra, ela traz tudo isso. Fica conosco, nos abençoa a todos que tiverem acesso a esse vídeo, seus lares, suas famílias. Resolve, Senhor. Resolve suas causas, as suas dificuldades, resolve seus problemas. Se for para curar, cura. Se for desemprego, Senhor, abre as portas. Opera, Senhor, milagres. Opera. Manifesta a Tua glória, mostrando Tua bondade a este povo, ao Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem justo fazer uma oração assim, né? Logo após de passarmos algum tempo falando sobre luta, dificuldade, sofrimento que os cristãos passam, porque eu quero tornar a dizer a você que o fato de nós sermos cristãos não nos isenta de passar por dificuldades. E o texto que eu escolhi para hoje está em Gênesis. Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. O versículo 9 ainda diz: Apressai-vos e sobe ao meu pai, e diz-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Amados, nesses vídeos que nós gravamos, nós falamos muito sobre José, Jó, né? Paulo. Nós falamos sobre Noé, nós falamos sobre Ló. E hoje eu volto a falar de José. O versículo que eu li diz: Veja bem, você lembra? Você deve conhecer bem a palavra de Deus e deve conhecer a história de José. E se você também não conhece a palavra de Deus com profundidade, você também conhece a história de José. Porque a história de José do Egito é bem conhecida. Até uma criança sabe contar. E todo sofrimento de José foi um propósito de Deus. Deus que conhece o futuro na sua onisciência, porque Deus é onisciente. Deus é tão maravilhoso que ele diz, a sua palavra diz que antes de falar, Deus já sabe o que a gente vai falar. Imagina, antes mesmo de falar, Deus já sabe o que está na minha mente. Ele é demais, nosso Deus é demais. E por conhecer o futuro, foi o que Deus fez. Permitiu o sofrimento de José. O Egito ia passar por uma fome terrível. E se não fosse Deus na vida de José, todos morreriam. Deus permitiu José ser maltratado, judiado, humilhado, vendido, escravo, porque ele tinha um propósito de livramento para o seu povo.
Deus permitiu todo o sofrimento. Veja o que José diz aqui em Gênesis. Deus me enviou adiante de vós. Ele falando para os seus irmãos. Porque José chegou um determinado dia em que os irmãos de José desceram ao Egito para buscar comida, porque também já estavam ficando sem mantimento. E José, quando viu seus irmãos, pense, eu não consigo nem imaginar o que José sentiu. Mas ele disse: Deus me enviou antes de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para dar livramento, para guardar-vos em vida. Assim, não foste vós que me enviaram para cá. Né? Humanamente falando, foi sim os irmãos de José. Mas só entende as coisas do Espírito quem está no Espírito. E José entendeu que foi Deus que o enviou para lá. Para que aquela sucessão, aquela vida fosse preservada. Mas não é só isso não, tem mais, deixa eu falar para vocês. José, ele foi um antecessor de Jesus. Deixa eu pegar aqui para a gente acompanhar. José, ele foi um antecessor de Jesus. Por exemplo, toda a injustiça que ele passou por causa de seus irmãos foi para conservar a vida. E o principal exemplo, vamos deixar José um pouquinho de lado. O principal exemplo de sofrimento para a conservação de vida é Cristo. Jesus desceu do céu, deixou o resplendor da sua glória para morrer por nós. Imagine, santo, justo, sem mácula, perfeito, sem pecado, sem engano, morreu por nós. Sofreu. Deus permitiu o sofrimento do seu filho amado, do seu único filho, para que ele morresse numa cruz, sendo judiado. Colocaram nele uma coroa de espinhos. Ele estava com sede, deram-lhe vinagre para beber. Jesus morreu. Morreu por nós. Deus permitiu o sofrimento de Jesus para a conservação de vida, da nossa vida, porque nós estávamos condenados à morte eterna. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Mas por meio de Jesus, por meio de aceitar a Jesus como Salvador, de aceitar o seu sacrifício na cruz por nós, nós agora podemos gozar da esperança de uma vida eterna. Amados, o principal dos exemplos é Cristo. Jesus foi crucificado. Agora, preste atenção. Isso não quer dizer que Deus gosta de ver a gente sofrer, não. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz, pensa aí, você já parou para pensar o tanto que o Senhor sofreu em vendo seu filho sofrendo, sendo crucificado? Deus queria passar por isso? Mas Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer que pudesse morrer pela humanidade. E aí, Jesus se ofereceu e o plano de redenção do Senhor pôde ser concretizado pela morte de Jesus. Então, vai muito mais além do que está sendo falado aqui. Esse propósito, esse plano de redenção, ele começou a ser preservado já desde lá de José. José foi um antecessor de Cristo. Tanto sofrimento para cumprir um propósito da parte de Deus. Não foi crueldade do Senhor. Não foi. E se você pensa assim que Deus foi cruel, Deus teria sido cruel se não tivesse deixado Jesus morrer por nós e nós permanecêssemos condenados à morte eterna. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Jesus foi crucificado para a remissão dos pecados da raça humana. Um propósito de Deus para a nossa salvação. Não é fácil. Na maioria das vezes nós não entendemos o que passamos. Mas nós precisamos manter a fé e a calma.
Você sabia que o seu testemunho é uma pregação? O seu testemunho pode salvar almas? Então mantenha a fé e mantenha a calma, mesmo diante da dor e do sofrimento. Não desista, não desista. A palavra do Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E realmente, o começo é difícil. Eu, diante das minhas dificuldades, eu não sei se eu estou no meio, se eu ainda estou no começo, ou se estou chegando ao fim. Eu só sei que toda luta tem um fim. E a palavra do Senhor me garante que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Mas não dá para medir. O meu tempo não é igual ao tempo do Senhor. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, eu não sei nem o que dizer em relação ao tempo. É só crer que o dia de Deus dar um fim, um basta na nossa dificuldade, na nossa dor, na nossa luta, vai chegar. Vai chegar. Tudo que nós passamos tem a permissão do Senhor. E até se o inimigo quiser nos lançar uma seta, ele só pode fazer isso se Deus lhe der permissão. Então, nós estamos sob o cuidado do Senhor. Mas sofreu Jesus por nós, para que o plano de redenção do Senhor fosse concretizado. Mas sofreu Jesus por nós. Guarde isso. Mas sofreu Jesus por você. E ele venceu. E ele diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, nós também venceremos. Está percebidos, amados, nós servimos a um Deus que cuida de nós. Que às vezes, para nós como seres humanos, parece estar longe, mas não. Deus está sempre perto. Deus é um Pai amoroso e o seu constante cuidado traz para as nossas vidas a providência divina. Esse é o nosso próximo tema. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando sobre a providência divina. Nós chegamos ao final desse assunto, desse tema. Eu quero te agradecer muito por ter assistido esses vídeos. Quero te pedir que compartilhe com alguém que está sofrendo, que está passando dificuldades. Compartilhe, porque a palavra de Deus ela é viva, ela transforma, ela anima, ela encoraja. E a gente, com a ajuda de Deus, da sua palavra, a gente vence. Amém? Fica com Deus. Um cheiro no seu coração. E eu espero de coração que esses vídeos tenham um impacto profundo na tua vida e que você receba doses de ânimo, de alegria, porque a palavra de Deus ela é capaz de fazer isso. Obrigado por estar acompanhando esse canal Amor pela Palavra. Fica com Deus.